Já estamos de volta com mais um programa EFEST e agora nós vamos falar sobre miopia infantil, o desafio da saúde visual na era digital. E quem vai falar sobre o assunto é ele, que é optometrista Décio Conceição, que vai tirar, olha, todas as nossas dúvidas, viu? Décio, seja bem-vindo ao programa EFEST e falar de um assunto que realmente assim tem trazido muitas dúvidas, chamado muita atenção, que é justamente a miopia infantil. Boa tarde a todos que nos estão assistindo e agradecer primeiramente a Deus a oportunidade e a você por estar trazendo esse tema muito importante, muito relevante para os pais e as pessoas que têm crianças em casa. Agora sim, a gente vê que realmente a miopia ela tem se tornado assim cada vez mais comum em crianças. E aí eu queria saber o que é que tem contribuído para esse aumento nos últimos anos, Décio. A vida moderna trouxe várias mudanças de hábitos e uma delas é o confinamento. As crianças estão hoje muito confinadas em apartamentos minúsculos, em prédios que têm poucas áreas de lazer e poucas áreas de ambientalização. Isso vai gerando na criança novas mudanças de hábitos. Então, a visão fica muito focada numa distância e não em outra. Então, a vida moderna trouxe esse tipo de novos hábitos. O confinamento, apartamentos muito pequenos, poucas pessoas moram em casas, moram com acesso a áreas mais abertas. E isso vai gerando mudanças na capacidade visual e refrativa da criança, no desenvolvimento dessa visão da criança. Agora, quais são os principais sinais que podem indicar que uma criança ela já esteja assim com miopia? Isso é muito interessante, porque algumas crianças vão conseguir demonstrar que tem algum problema e vai ser fácil o pai ou a mãe procurar resolver, e outras crianças não vão conseguir externar que tem algum problema. Então, em casa, a criança pode apresentar, por exemplo, na hora de comer, uma dificuldade de coordenação olho-mão. Então, a mão, quando pega o garfo ou a colher, pode ser que a criança desenvolva ali alguma dificuldade de aproximação da boca. Isso já, o pai já pode ficar atento. Para pegar o copo também, se tiver uma bebida, água ou alguma outra coisa. E como também, quando for assistir, porque a gente é acostumado a assistir televisão, assistir programa de TV, então ainda não vamos falar de tela ainda. Então, só a televisão. Então, a criança pode franzir a testa, ela pode fazer algum trejeito, e o pai, atento, vai conseguir identificar que tem ali alguma mudança naquela criança que necessita de uma avaliação de um especialista. Então, mas um outro ponto muito relevante é na escola. A escola é sim um ponto onde o professor atento ao comportamento dessa criança vai perceber que quando ela vai focar no quadro, ela franze um pouco os olhos, ela tem dificuldade de escrever, está escrevendo torto. Uma das maiores razões da criança ter problema e demonstrar é quando está escrevendo torto na linha do caderno. É um sinal mesmo. Agora, Décio, qual é a influência do uso de telas, né? O uso prolongado de telas, seja tablet, celular, computador, na saúde visual das crianças? Eu acredito que isso hoje é um dos principais desafios dos pais modernos, que é justamente o acesso às tecnologias em horas do desenvolvimento visual não específicas. Então, para a gente ser bem específico, até 6 anos de idade é zero tela. Então, ponto. Porque o olho não está pronto para isso. Então, até 6 anos de idade, de 0 a 6 anos de idade, é imprescindível deixar a criança sem nenhum acesso a esse tipo de tecnologia, porque o olho está passando por um desenvolvimento visual. A visão, ela se processa nos olhos e no cérebro. Então, o olho é quem capta essa imagem e leva para o cérebro. Então, nesse período, é imprescindível que a criança não tenha acesso. Mas aí, como é que acontece? Você percebe que hoje as crianças, os pais, dão esse livre acesso. Isso vai impactar numa preferência de visão de perto e numa exclusão de visão de longe. E a miopia, que é essa ametropia visual, que ela está destinada a essa desfocagem de longe. Então, se você está muito no telefone, muito no celular, você está privilegiando a visão de perto e o desenvolvimento da visão de perto e nada a visão de longe. Aí que mora o perigo. A criança tem que trocar de campo de visão, independentemente da idade. Até 6 anos é uma fase crucial, porque é uma fase do desenvolvimento mais assim, de forma mais alongada. Então, seria interessante
a troca de atividades para que não se privilegie só perto, mas sim longe e perto simultaneamente. Agora, Décio, como é que uma avaliação optométrica ela pode ajudar nessa identificação precoce, né, de preferência, claro, e no acompanhamento da miopia infantil? Eu vou falar diretamente aos pais. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nós somos, os optometristas, os profissionais primários da avaliação visual. O nosso Brasil é um pouco cultural, a gente não conheceu muito esse profissional, não sabia onde procurar, porque isso é uma questão de cultura. Hoje nós já estamos um pouco mais conhecidos e um pouco mais acessíveis. Com as redes sociais, você encontra bons optometristas e bons consultórios para se consultar. Então, nós temos um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas específicas para a identificação, análise e observação do olho da criança, para a gente poder fazer uma separação. Esse olho tem uma patologia, tem ali uma hipótese de patologia que necessita da intervenção oftalmológica, por exemplo. Então, nós temos todo um protocolo clínico desenhado, específico, para que a gente aplique isso de forma segura, técnica, eficiente e de forma muito mais rápida. Quando se aplica o protocolo e a criança não atende aos padrões de normalidade, aí nós temos uma conduta clínica. Remeter essa criança a um serviço médico quando necessário, por conta de uma identificação de algum sinal de patologia, ou se a visão dela está com problema, até que ponto nós podemos resolver de forma que possa ser indicado, a depender da idade e da necessidade, um óculos, uma lente de contato ou terapias visuais, porque também nós podemos resolver problemas de visão somente com terapias. Mas, claro, isso são profissionais específicos, com níveis de pós-graduação, para atender essa demanda. Agora, quais seriam atualmente os recursos e estratégias que podem ser aplicados para controlar ou até mesmo desacelerar a progressão da miopia nas crianças? Assim como a tecnologia trouxe alguns maus hábitos, a tecnologia também trouxe avanços nessa área da compensação. Porque, na verdade, os óculos e a lente de contato não corrigem, eles compensam. Porque quando você está de óculos, você está compensado. Quando você está sem óculos, o problema está lá existindo. O que corrige são cirurgias. Então, a cirurgia refrativa, realizada pelo médico oftalmologista, corrige a visão. Então, quando não é necessário, ou até a criança não tem ainda a idade para fazer isso, nós podemos tratar com lente de contato, que, no caso do controle da miopia, ela tem uma tecnologia que é chamada de centro-perto, ou lentes de óculos de grau, que nós temos uma tecnologia um pouco diferente, porque são micro sensores dentro da lente que vão fazer uma nitidez de visão de centro e uma desfocagem de visão periférica. Porque o que faz aumentar a miopia nos olhos da criança é o tamanho do olho. Então, se não utilizasse uma tecnologia para frear esse controle axial, o olho vai se expandir e vai ficar cada vez mais afetado pela miopia. Então, nós temos as cirurgias refrativas, que são realizadas pelos médicos oftalmologistas. Nós temos nas lentes de contato e as lentes de óculos, com tecnologias ópticas específicas. A lente de contato para uma criança é algo que requer mais cuidado, mais orientação do profissional, um controle periódico no consultório mais próximo, e lentes de óculos são mais simples. Porém, a tecnologia da lente de óculos ainda é um pouco inacessível financeiramente falando. As lentes de contato são um pouco até mais baratas para poder controlar, já as lentes de óculos são um pouco mais caras, porque a lente de contato tem um contato muito próximo no olho, interagindo com a córnea e o filme lacrimal. Já a lente de óculos não, é uma coisa que tem é mais afastado, os cuidados não são tão rigorosos e é mais simples de usar. Colocou o óculos, está corrigido, tirou o óculos, está com um problema. No caso das lentes, pela sua experiência, as crianças conseguem se adaptar, limpar, fazer o manuseio correto? Isso tudo depende do profissional e também da motivação que a criança tem ou do problema. Porque muitas das vezes, quando um pai traz a criança para fazer lente de contato, é o pai que quer que a criança use. Então, aí, dentro do protocolo clínico e das diretrizes terapêuticas, a motivação não deve surgir do pai, mas da criança. Então, a criança ele é também, a depender da idade, logicamente, porque tem a questão da cognição, da capacidade que a criança tem de entender o que você está falando. Então, essa responsabilidade também, a gente pode conversar com a criança. Se já for uma criança e já um adolescente, é mais simples, porque você tem que fazer com que ele entenda que a higiene é o principal fator para o sucesso da adaptação.
E ainda mais quando a criança pratica esporte, faz arte marcial, joga futebol, faz balé. Imagina uma menina de 12, 15 anos de idade que faz balé, que faz um handebol, um vôlei, com uma alta miopia. Lente de contato é a saída clínica mais eficiente e mais acessível. Agora tem que explicar, tem que ensinar. É uma consulta demorada, porque você tem que fazer com que ela entenda o que ela tem que fazer e como ela vai participar do processo. Você falou que a nossa modernidade, né, acaba também deixando as crianças muito em ambientes fechados, né, em prédios, apartamentos, que às vezes não tem esse campo mais aberto. Aí, nesse caso, qual a importância das atividades ao ar livre para o desenvolvimento saudável da visão das crianças, diga aí, nessa fase, principalmente da infância, né? É verdade. A gente tem que voltar um pouco no tempo, né? As crianças dos anos 80 e 90 foram privilegiadas, né? Porque tinham acesso a bosques, a parques, atividades ao ar livre. Então, simplesmente você voltar a alguns hábitos que dão certo. Então, no sábado e no domingo, quando a criança está de folga, tirar a criança de dentro do apartamento, levar para a praça, levar para o jardim botânico, para o zoológico, ir para a praça, fazer um piquenique a céu aberto, porque a visão da criança ela está em desenvolvimento. Então, a visão é uma habilidade. Por incrível que pareça, a gente enxergar bem é uma questão de habilidade neurológica. Então, você vai aprendendo a enxergar melhor, contraste, relação do espaço. E o parque é um local estratégico para isso, para que isso aconteça de forma natural. A criança precisa receber sol nos olhos, o sol, a luz solar, vai desenvolver a visão da criança, e ela também precisa fazer a focagem simultânea, enxergar para longe, enxergar para perto, enxergar de forma natural. Quando a criança está dentro do apartamento, é uma situação artificial, porque tudo está muito próximo, tudo está muito junto, e a criança não tem essa desfocagem de longe e perto simultaneamente. Então, a dica para os pais, levar as crianças nos parques, nos bosques, para ver os bichos, ver a natureza, atividades ao ar livre, levar na praia para fazer uma caminhada. E isso são passeios de baixo custo e são extremamente importantes para o desenvolvimento social e psicológico da criança. Ou seja, os pais têm que mudar de hábitos, né? Não é só as crianças, não, porque elas só mudam se os pais mudarem, né, Décio? Então, é com as dicas que ele deu, né? Levar para parque. Tem mais alguma outra dica que os pais podem estar inserindo no dia a dia para mudar esse hábito e ajudar aí nessa busca, né, pela saúde visual? Olha, os apartamentos hoje, os prédios, têm áreas de convivência social. Então, é também fazer com que o pai desça ali nessa área, brinque no parquinho com a criança, porque até dentro do prédio mesmo, tem áreas específicas e destinadas para a diversão da criança. Às vezes levar na piscina. Então, quando você sai do apartamento e deixa o telefone e o tablet de lado, você já está desenvolvendo essa habilidade da criança natural, em olhar para o ambiente que envolve ele de forma natural, como o olho foi desenvolvido para ser. Olhar para longe, olhar para perto de forma dinâmica, de forma saudável e natural. Quando é que o pai precisa levar a criança ao profissional? Em que momento é o ideal? Olha, eu já participei de outras oportunidades, não ao vivo, né, da primeira vez, até agradeço a oportunidade. Então, acredito que cada idade tem uma avaliação a ser feita. Eu já disse algumas vezes que as únicas duas meninas que eu sou pai de duas meninas, as únicas duas pessoas que eu consultei de 0 ano de idade até, eu tenho uma filha já com 19 anos, foram minhas filhas. Porque de 0 a 1 ano, tem um exame para você fazer na parte optométrica, no protocolo clínico do optometrista, para você perceber se aquela visão está desenvolvendo bem. Então, 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, até 6 anos. Então, de ano em ano, nós utilizamos técnicas específicas para saber se o desenvolvimento daquela criança está bem visualmente falando. Tá? Também a gente olha o olho para saber se precisa realmente ser necessária a intervenção do médico oftalmologista, é importante, porque são aparelhos que nós usamos hoje, tem aparelhos que eram do tamanho de uma televisão e hoje são smartphones. Então, hoje, para fazer uma foto de fundo de olho, é um smartphone com um recurso de uma câmera. Você bate uma foto em alta definição e vê por dentro do olho, então, de forma sem dilatar o olho, sem colírios. Então, é muito fácil consultar hoje. Até também o grau, a máquina de grau para a criança é uma máquina específica. Eu utilizo uma que ela fica a 1 metro de distância da criança. Então, os pais que têm autistas em casa, que não permitem contato, não verbais, você também pode trazer sua criança para avaliação.
porque já existe hoje tecnologia para que a gente não chegue perto, tira o jaleco, bota outra roupa, bota a máscara de bichinho para ficar lúdico. Então, não tenha medo, leve sua criança, porque se for preciso, a gente vai ter que colocar ali dentro do contexto dessa criança uma multidisciplinaridade. Um psicólogo, um optometrista, um oftalmologista, um nutricionista, porque ali a gente consegue, no exame, até sair um pouco da caixa. Não só focar na visão, mas também na criança como um todo. Então, de 0 até 6 anos, são técnicas específicas e exames com respostas elaboradas para a gente poder dizer, ó, aqui está desenvolvendo bem e não precisa de óculos. Mas daqui a 1 ano, venha de novo para a gente reavaliar. Então, aí de 6 anos para frente, já é um exame de adulto. Por incrível que pareça, com 6 anos, o olho já se pode fazer perguntas. Se a criança for alfabetizada, você pode mostrar letras, números, figuras, cores. Então, já o exame já fica mais completo. E aí a gente já pode interferir no óculos, quando há necessidade. Ou seja, o ideal é que anualmente se faça, né, a avaliação, para ver como é que está o grau da criança. Décio, foi um prazer enorme recebê-lo, muito esclarecedor, né, que os pais também possam ficar atentos, né, aos sinais dos seus filhos. De repente, eles podem estar sofrendo também porque não estão enxergando bem. E a gente precisa, como pai e mãe, né, estar atento a isso, né, e poder proporcionar o bem-estar aos nossos filhos. E aproveitar, mudar os hábitos também, né? Ao ar livre, vamos para parques, vamos para os jardins, vamos para o zoológico, vamos para a praia, fazer com que essas crianças voltem a ser crianças de verdade, brincando no seu devido tempo. Obrigada, viu, Décio? Eu agradeço a oportunidade e, se você precisar, estou disponível para mais conversas e mais tirar dúvidas. Ok, obrigada. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas não sai daí que a TV Marcha ainda tem, olha, muita informação para você, viu? Até já.